Olá pessoal, eu sou Euriale Voidela e estamos aqui abrindo a edição especial CCX Week em Recife, Pernambuco. Conectando clientes e empresas. Comitê de Clientes. Pernambuco. Estamos aqui ao lado da nossa queridíssima Camila e do Eric, mais uma vez nesta edição, que é uma honra estarmos gravando essa edição especial diretamente do evento. Se você estiver escutando um pouquinho das palestras no fundo, fiquem tranquilos, porque estamos aqui ao vivo, gravando no meio do evento. E evento, a gente sabe que tudo pode acontecer. Eu sou Euriale Voidela e este é o podcast Comitê de Clientes. Estamos... A jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes. Conectando clientes e empresas. Novamente, eu convido você a seguir os nossos canais lá no YouTube e no Spotify para não perder nenhum dos conteúdos e das edições. Nas temporadas, nós já estamos na 9ª, indo para a 10ª temporada, depende de quando você for assistir aqui este episódio, e mais de 100 entrevistados ao longo da trajetória do podcast. E também lá no portal, você já conhece a história, temos mais de 3.000 artigos, conteúdos de CX, de CS, e também novidades e entrevistas para você. Acompanhe o nosso portal e eu também vou falar um pouco agora aqui sobre minha trajetória. Sou Euriale Voidela, estou à frente do portal Customer, também como presidente da Associação Internacional de Experiências e Sucesso do Cliente, no qual a nossa Camila, queridíssima aqui, é diretora de Customer Success, e temos muitas novidades pela frente. Acompanhem também todos os nossos canais e também o Customer Vagas, o portal Customer, o comitê. Não esqueça de seguir nenhum de nossos perfis. E nós estamos aqui nesta edição e temos um patrocinador especial para esta temporada, que é o Grupo Unite, que é um call center diferentão com mais de 20 anos de experiência em atendimento ao cliente e soluções específicas para transformar o atendimento e a jornada de seu cliente. Grupo Unite. O call center é referência na comunicação e na jornada do consumidor. São mais de 20 anos se especializando e inovando na experiência do cliente. E hoje, entrega para empresas de todos os segmentos. Uma metodologia única e exclusiva capaz de integrar todas as fases da jornada do cliente em um só lugar. Simples, completo e personalizado. Conheça o jeito diferentão do Grupo Unite. Estou aqui agora para o nosso convidado especial, um profissional incrível que vai trazer um pouco da palestra que ele realizou aqui no evento, um tema de suma importância para você que está neste momento estruturando, implantando e amadurecendo uma estratégia de experiência do cliente na sua empresa. Fiquem ligados, acompanhem o episódio completo aqui junto com essa edição especial no CX Week 2023, edição Recife. Pedro, muito obrigada por estar aqui hoje, é uma honra te receber. E para que todo mundo te conheça, fala um pouquinho quem é o Pedro, a sua história e o que te trouxe aqui no evento 2023. Primeiro, é um prazer receber esse convite. Não é comum eu participar de podcast, então espero que vocês gostem aí do conteúdo, como eu gostei aí Tô gostando e tô curtindo o evento aí, que tá fantástico aqui em Recife. Também não conhecia Recife, então tá sendo fantástico aqui conhecer esse castelo e etc, né? Tudo que tem em volta desse evento. É um prazer. Eu me chamo Pedro Ribas. Eu sou diretor executivo do BTG Pactual hoje. Minha responsabilidade principal lá é ser diretor executivo de Growth, né, do canal B2C do banco. Hoje a gente tem mais ou menos 35 bilhões de custódia sobre os nossos clientes. Então é um desafio enorme, né, olhar do pré ao pós-venda, né, enfim, conseguir fazer esse canal alavancar e gerar resultado. E resultado, obviamente, colocando o cliente como centro da estratégia, que eu acho que é um pouco da palestra, né? Acho que a gente só consegue gerar resultado de longo prazo se você também consegue ter essa sensibilidade de colocar o cliente no centro da estratégia. Eu acho que isso aí se torna um negócio muito mais longo, né, de resultado do que a gente pensar puramente só no financeiro. Obviamente, financeiro ele tem que vir, mas é isso que a gente preza lá dentro do banco, né? Eu tive experiências aí eu entrei no BTG Pactual em 2012, a primeira vez. Tem um pouquinho mais de 10 anos aí a entrada. Depois, no meio do caminho, eu fui trabalhar com startup, eu trabalhei na Resultados Digitais, que eu acho que para mim é um case, uma universidade 2 ali na minha vida. É uma empresa, né, que hoje já não é mais uma startup, eu peguei ela bem no início, eu acho que eu aprendi muito essa mistura entre mercado financeiro e empresas de alto crescimento. E resumindo aí, eu acho que o que eu prezo hoje, se eu fosse falar da minha carreira, eu sou um cara entusiasta por empresas de alto crescimento que colocam o cliente como centro da estratégia, né? Então, acho que é um breve resumo aí do que eu faço hoje e o que me motiva a acordar todo dia. Perfeito. Parabéns pela sua trajetória. E conta um pouquinho o tema da sua palestra, que conteúdo você trouxe aqui para o evento. Perfeito. O tema da palestra é um framework, né, que a gente vai colocar
passo a passo prático de como que você tem uma empresa de autocrescimento ou constrói uma empresa de autocrescimento, justamente colocando o cliente no centro, né? Então a gente vai tratar temas ali em 4 capítulos, então a gente separou o framework em 4 grandes capítulos, e no final, acho que resumindo aqui, a gente pode entrar depois mais em detalhes, eu estou propondo que o público aqui também preencha e saia com um índice de maturidade de Customer Experience anotado ali, com vários insights para levar para a empresa, principalmente na priorização de projetos, né, de médio e longo prazo. Então é um exercício que eu faço mentalmente, né, cada ano que eu preciso projetar budget e fazer as coisas acontecerem para o futuro, eu sento numa sala ali, tenho a honestidade intelectual de falar o que eu sou mais maduro, menos maduro, até para conseguir priorizar. A gente sabe que a gente não consegue priorizar tudo, então dentro desses 4 capítulos e N temas que a gente entrou aqui, a provocação é que você entenda que você está menos maduro e mais maduro, mas obviamente você não vai conseguir fazer tudo, então priorizar ali o que é mais importante para os próximos passos da sua empresa. Os 4 temas, né, os 4 capítulos, basicamente, o primeiro é estruturando a base de conhecimento da empresa, então como é que você consegue mapear da maneira correta a base de conhecimento da sua empresa, desde quais produtos você tem, jornadas, cenários, resolutividade, SLAs dentro do teu negócio. O capítulo 2, ele já fala como é que você rastreia os passos do teu cliente, para, obviamente, você conseguir fazer disso um ativo, né, dentro da empresa, fazer com que o cliente perceba, né, isso na ponta. O terceiro capítulo, ele já fala de preditividade, então como é que você consegue prever, antecipar os passos do seu cliente, no final das contas. E o último, como é que você consegue mensurar isso para colocar a tua empresa no alto crescimento. Então, esses são os grandes 4 capítulos do framework, e dentro deles a gente tem N etapas que a gente trata dentro da palestra, né? Isso é um tema muito sensível e importante, porque uma das maiores dificuldades das companhias hoje é justamente identificar as suas próprias dores. Total. Que é algo e com isenção. Então, a gente tem uma miopia corporativa de que olhar o defeito do outro é mais fácil que olhar os próprios defeitos, e essa maturidade ela é muito importante. E o segundo step é, como você falou, quais são os projetos que precisam ser executados curto, médio e longo prazo. Total. E quais as dicas você dá hoje para construir esses ROIs? Porque depois disso a gente tem que construir o ROI, defender e conseguir os investimentos. Investir e investir é um investimento, a gente sabe que tem altos lucros mas, numa primeira instância, é uma defesa orçamentária. Quais são as dicas para quem está neste desafio, neste momento, no seu conteúdo? Eu acho que é legal que no momento, em vários momentos da minha carreira, eu fui um ator em cada uma dessas frentes, e hoje eu consigo atuar do pré ou pós-venda de alguma forma, né, na minha atual função de growth ali. E é muito legal essa pergunta. Assim, eu vou separar em duas partes a resposta. Eu acho que a primeira, eu tenho um grande... Eu nem falei hoje aqui no evento sobre isso, que a gente teve que... o tempo também é mais curto da palestra, eu cortei essa parte, mas é legal trazer aqui. Eu tenho uma grande premissa na minha vida, assim, quando eu vou fazer a priorização das coisas, né? Eu trato a priorização e o meu trabalho, as coisas que eu tenho que fazer no dia a dia, como uma academia. Sabe, eu não sou um cara musculoso, mas eu trago essa teoria, né? E eu acho que para você ser forte, né, no sentido físico e etc., ou ter saúde, acho que esse é o mais importante, eu acho que eu não sou um grande estudioso, não sou nutricionista nem nada, mas eu entendo que pelo menos 3 coisas você vai ter que ter, né? Você vai ter que ter uma boa alimentação, e aí eu vou chegar lá o que eu trago isso para o dia a dia. Você tem que ter exercício, né? Você tem que fazer exercício, então você tem que acordar todo dia, cedo, se você quiser ter um resultado, uma disciplina dentro disso, eu vou entrar nesse tema. E depois você tem que ter paciência, né? Esperar o tempo correto para a coisa acontecer. Então não é do dia para a noite, não é acelerando o processo. Então, no final das contas, essas 3 coisas eu levo para o mundo corporativo sempre, eu falo isso sempre para o meu time lá também. O que é primeiro, que é uma boa alimentação? É um bom backlog. Então, o que é um bom backlog? Você tem que tirar tudo que da frente desse backlog e conseguir priorizar melhor as coisas, né? Ir para a causa raiz das coisas e ser honestamente, eu estou fazendo isso para mim, ou estou fazendo isso para o resultado da empresa. Então, aquele backlog tem que estar limpo de coisas que as pessoas se atrapalham no meio do caminho, e isso dificulta, porque você fica, vai e volta, e retrabalho e etc. Então, a boa alimentação é um bom backlog. Eu defendo muito na palestra também que um profissional de CX, ele precisa ter skills de projeto e de PO. Ele não precisa ser um tirador de pedido, ele precisa ser um ator da mudança. Então, se você conhece bem os problemas da sua empresa, você vai tirar o que não dá para fazer agora, o que não é mais relevante, e fazer um bom backlog. Eu acho que é uma boa alimentação, trazendo esse ponto, né? Como é que você imputa as coisas para a empresa trabalhar em cima disso, né? Sempre vai ter um backlog, é impossível zerar. O segundo item aí já é um exercício. Eu acho que aqui que entra a dificuldade, porque o backlog todo mundo tem ideia, né? O bom exercício é esse backlog limpo, mas um backlog que você consiga executar, é a disciplina da execução. Então, boas ideias têm que ser ideias executadas. Então, se você tem um backlog limpo, você consegue ter um time que execute, então acho que isso é um olhar que tem que ter para o time, né? Como é que o meu canal, a empresa que eu trabalho, eu tenho um time que é executor. Eu vejo a pessoa lá desenrolando, saindo da cadeira, falando com as pessoas. Como é que desenrola isso? Ou não, é um time que está ali, um escritóriozinho de projeto que tira pedido, aí tem conflito porque as coisas não funcionam. Tem
tem que ser honesto nesse sentido e quebrar essas barreiras. Eu acho que tem que ter coragem para ir lá e falar, cara, tá errado, vamos tentar nessa direção. Se todo mundo aceitar, tá tudo certo, vamos. Se todo mundo negar, porque tem alguma coisa com você também. Então, acho que é um bom exercício essa disciplina de diariamente estar provocando a empresa a ser bons executores. Ir lá, acordar cedo, ir lá na academia, fazer o que tem que fazer. Não é fácil para ninguém, até quem está acostumado. Eu acho que esse é o exercício, né? E o terceiro, que é o descanso, eu acho que esse também é o pior, né? O que é o descanso? É dar tempo ao tempo para as coisas acontecerem. Se você tem os dois pilares iniciais feitos, se você der tempo ao tempo para as coisas acontecerem, você tem convicção que aquilo vai acontecer, espera o tempo. Então não precisa ter ideias. Eu vejo hoje muito no dia a dia, e é normal em qualquer, enfim, relacionamento, que às vezes a gente está numa primeira reunião de um caminho que a gente está traçando lá para frente. Na primeira reunião, a gente já quer mudar o formato da reunião. Não vamos chamar tal fulano e etc. E não precisa. Vamos testar primeiro, vamos dar tempo ao tempo para as coisas amadurecerem. Não precisa colocar mais backlog, porque se a gente viu um defeito em alguma coisa, vamos executar e esperar o tempo acontecer. Então, por isso que eu levo muito no paralelo esses 3 temas. Eu acho que, então, essa é a primeira parte da pergunta, né? De, cara, é assim que você limpa e tem que ser, honestamente, intelectualmente, ali, um executor disso, né? Tirar o que não precisa. E aí o ponto do financeiro, a gente está falando do táxi aqui com outros palestrantes que vieram, esse tema é relevante, né? Hoje, com o olhar de growth, eu sou muito realizado muito por isso, assim. Eu não acho que cada uma das áreas precisa provar o seu valor. Então a gente fala assim, montar um time de CS é caro, né, puta? E eu não consigo mostrar para o meu diretor ou meu presidente o quanto que ele agrega. Você não precisa mostrar o valor do CS, você precisa mostrar o valor da empresa. Então eu defendo muito que se todo mundo tivesse a mesma responsabilidade, vou dar o meu exemplo, né? As minhas metas são bater receita, bater custo, bater PNL, gerar caixa, fazer com que as coisas, e óbvio eu defendo o cliente como sendo da estratégia para levar esse resultado. Por que não CS pegar ou CS, ou área de atendimento, ou área de dados, ou área de TI, não ter lá nas suas metas as mesmas metas? Se a gente bater PNL, se a empresa estiver saudável, com o cliente feliz, todo mundo sai ganhando. E aí depois é muito fácil de falar o que cada um fez um pouquinho, mas sem precisar metrificar. Eu acho que a gente perde muito tempo hoje metrificando o valor do nosso trabalho. Eu chuto aqui, não sou científico, mas eu chuto aqui que 1/3 do nosso tempo, ou 1/4 do nosso tempo, a gente perde tentando provar o valor do nosso trabalho. E no final das contas o valor é a empresa estar de fato saudável, com os clientes felizes, e isso é mais base do que provar o valor de uma coisa que eu fiz ali nessa corporação. Então eu defino muito isso, assim, é muito mais ter essas conversas mais amplas de valor, todo mundo está no mesmo barco, do que individualmente eu conseguir provar o quanto que... E é muito fácil provar o valor de CS, muito porque a conta do LTV, Sim. Ela já é isso, né? Ticket médio, a denominador do LTV é o churn. Então você pode fazer milhões de ações, não precisa provar o valor dessas ações, prova o valor da métrica principal, que é o churn, né? E isso é o denominador da conta, então, nessa linha. Perfeito. Você colocou insights riquíssimos, né? O papel do time, ele tem que ser um papel evangelizador e protagonista ao mesmo tempo. Exatamente. Uma área de CS, ou uma área de CX, ou uma área que muitas vezes nem se denomina dessa forma, mas ela trata de clientes, eu falo governança de clientes, ela não pode ser coadjuvante. Ela não é tira pedido, ela não é gera demanda, ela precisa ser evangelizadora e protagonista, e não coadjuvante. Esse é um ponto importante que você colocou. O segundo ponto que eu trago aqui de destaque que você trouxe é disciplina e constância. Disciplina e constância, ela está ligada a uma série de coisas. Você seguir o plano, você ter um cronograma, ser fiel àquela identidade que você colocou. Lógico que adaptações vão existir, como qualquer projeto, mas Total. você tem uma premissa master de linha de direção. Perfeito. Isso é muito importante. E essa uniformidade de marca, ela também é fundamental. Senão, acontece o que a gente já viu várias vezes no mercado. Cada área parece uma microempresa. Exatamente. E o cliente sente isso. É horrível. Então, precisa ter uma uniformidade ou identidade de marca. Cada um pode chamar o nome que desejar. O ponto importante é a questão da identidade da marca. Algumas marcas chamam de identidade, ou propósito de marca, ou missão. Tem vários nomes, cada empresa pode chamar de uma forma, mas o importante é todo mundo estar remando para o mesmo lado, com as mesmas diretrizes, da mesma forma, para não parecer cada empresa, cada área, um departamento diferente, e o cliente sente isso. Agora fala com suporte, aí suporte atende de um jeito. Agora fala com o atendimento no saco, aí atende totalmente diferente o modelo de atendimento. Não, todo mundo precisa ter uma uniformidade. Então esse é outro insight
muito rico do seu retorno. E falando sobre as métricas, como você falou, é importante ter uma métrica central, porque está ligada a essa uniformidade. Cada área, óbvio, tem ali suas premissas, como o LTV e outras áreas, suporte precisa ter solução, enfim, mas todo mundo está olhando para o mesmo norte central. E hoje, para você, o que você entende como experiência do cliente? Como que você entende a maturidade do nosso Brasilzão? São Paulo, Recife, Centro-Oeste e Sul, continente no Brasil. Cara, essa é uma boa pergunta também. Eu estava me questionando disso, até montando a palestra aqui pro evento, e eu até coloquei uma parte ali falando rapidamente disso, assim, eu não vou entrar tão a fundo. Eu recentemente estava pensando assim, a gente tem a Customer Experience há um tempo, né? Não tão tempo, mas há um tempo aí no mercado, acho que todo mundo fala disso, já tem várias empresas que já têm área de CS, pós-venda, atendimento, seja como chamar. Eu acho que a gente está numa era que o Customer Experience virou Customer Time-Based Experience, assim. Eu vejo, assim, até cartório em São Paulo respeitar mais o tempo do que qualquer outra coisa, né? E aí, obviamente, a experiência vem, por isso que é Customer Time-Based Experience, né? Então, eu acho que a gente está numa era de... A coisa acelerou muito, né, dos 15 anos para cá. A gente teve um boom de investimentos aí em startups, que agora enxugou. E aí as empresas agora têm que começar a ter mais eficiência e fazer isso acontecer. E eu acho que o próprio cliente também, está todo mundo corrido, né? O nosso cliente trabalha em algum lugar também, e o tempo dele também está escasso, está desafiador. Eu acho que a gente está numa era que, se a gente respeitar o tempo do cliente, a gente está gerando experiência para ele. Posso estar enviesado com um prisma só, acho que tem outros prismas também importantes, mas eu trato a experiência do cliente assim. Se eu respeito o tempo dele, eu estou gerando resultado, provavelmente, porque eu consigo ter custo, no meu lado aqui mais growth, pensando, né? Eu consigo enxugar custo com isso, mas ao mesmo tempo o cliente também está satisfeito com isso. Isso não é um bot, eu não estou falando disso, né? Estou falando de bot, não estou falando de inteligência artificial, que eu acho que são temas relevantes também para tratar. Mas eu estou falando de respeitar isso no front. Às vezes o cliente ele precisa, né, do assessor, no caso lá do banco, precisa sim ter o contato, mas até nesse contato eu preciso estar entendendo o tempo dele. E eu acho que isso é fundamental, a gente está com muito conteúdo na mão. Então acho que eu penso isso de experiência hoje, olhando essa visão mais growth, que também mistura um pouco de custo, um pouco de mão na massa ali, tá? E hoje você entende que as empresas brasileiras estão olhando neste sentido, né? O seu olhar para o mercado. Como você enxerga que as empresas estão, de fato, analisando ou aplicando isso? Eu acho que sim. Tem muita gente agora, o tema, né, do momento, inteligência artificial, acho que a tecnologia está evoluindo para isso, a gente só não pode se perder, eu acho que na tecnologia, acho que a tecnologia tem que ser com uma ferramenta, eu acho que esse é o ponto, né? Por isso que o olhar de growth, colocando o cliente na centro da estratégia, não é resultado, porque se tivesse resultado, a gente bota lá um bot. Sim. Mas aí, beleza. Talvez eu tenha alguns caras frustrados ali, tá tudo certo, isso para de pé, o painel tá bonito, enfim. Eu acho que sim, muita gente está fazendo, eu acho que é uma tendência, assim. E, obviamente, o desafio está na pergunta anterior, né, de como é que você limpa esse backlog para fazer isso acontecer. Eu acho que um pouco da palestra é isso, trazer um pouco desses questionamentos, para você pensar assim, cara, se você conseguiu, qual é o índice de resolutividade do teu app? Você sabe quantos % de todos os cenários que existem dentro do teu produto que o cliente consegue se autosservir? Começa daí. Então, quantos cenários eu tenho? Mas é muito difícil, eu tenho 600 cenários. Bota lá uma planilha, não precisa ser nada muito... Bota todos os cenários, mapeia, perde tempo. Não é aquele mapa em slide que a gente monta lá bonito, da jornada, bonitinho. É mais simples até que isso. E aí você começa dali a fazer o questionamento da maturidade que está a tua operação. Se tem coisas que tem 20% da tua empresa precisa de um suporte técnico para resolver, tá ali talvez o tempo do cliente. Se o TMA dessa tabulação, que parte também desse mapeamento de jornada, está alto naquele item, tem muito volume, prioriza ali. Né? Então, assim, eu vejo isso... Eu faço poucos projetos hoje, mas talvez projetos que eu confie muito que vai dar resultado. Esse é o ponto. Eu não faço muitos projetos, eu digo lá na minha equipe, onde a gente provoca lá dentro de onde eu trabalho. Eu acho que menos é mais nesse sentido, mas desde que você acerte, tem a convicção, porque é aquele lance de esperar, você vai ter que esperar um tempinho. Você não vai poder mudar a rota toda hora. Então, se você tem convicção, faça pouco, mas que seja efetivo, entendeu? De alto valor. Esse é o mais complicado, que as pessoas têm muitas ideias boas, que você tem que descartar em algum momento para fazer uma, talvez melhor, mas seja uma. E aí, ano que vem, você vai buscar as outras. É um exercício que eu acho que isso dá resultado. Por isso que eu gosto tanto de golfe, assim, no final das contas, né? De fazer essa provocação todos os dias, né? Exatamente. Né? Quando a gente está mapeando a jornada, é importante ter essa maturidade, né? Essa iniciativa, a gente tem resultado a curto, médio e longo prazo. E por que você está fazendo? Por que você está fazendo? Essa iniciativa, ela não traz resultado financeiro, mas ela traz um brand de marca interessante, um novo posicionamento. Então, identificar quais são
as iniciativas tipo e o que está alinhado à estratégia da companhia para aquele momento. Total. E os momentos mudam. Total. Então esse é um ponto importante. E agora estamos indo para as considerações finais, os nossos últimos minutos. Quais são as dicas que você daria ou uma mensagem aqui que você queira deixar para os nossos ouvintes, nossos telespectadores aqui do podcast? Não, legal. Acho que dicas eu dei, né, assim, algumas que eu penso durante o dia e de fato eu mentalizo isso, é uma coisa minha, não é aqui da boca para fora. As pessoas que trabalham comigo, às vezes, eu me sinto chato mesmo, assim, nesse sentido, né, porque é um mantra mesmo que tem que ficar ali, provocando e fazendo, né, a gente, como time, crescer. O que eu acho muito bacana aí, considerações finais, eu acho que um profissional, hoje em dia, ele tem que estar cada vez mais completo, né, para de fato conseguir fazer essas coisas que a gente falou. E o que é completo? Não é, eu acho que eventos é legal, né, se você conhecer, eventos até de outras áreas, eu acho bacana. Eu hoje não arrependo em nada, na hora que no meio da minha carreira eu fui fazendo muita coisa diferente, do pré ao pós-venda, até financeiro, eu fui um pouco de tesouraria, um pouco de área de cobrança, um pouco da área de atendimento, assim, um pouco de suporte de atendimento. E aí hoje um pouco mais ali na parte de crescimento, enfim. Eu não me arrependo em nenhuma dessas coisas que eu aceitei no meio do caminho, porque eu acho que isso deu esse tipo de insumo, assim, de falar, cara, não, sexo é importante, não, vendas pré-vendas pós-vendas, financeiro precisa estar de pé, eu preciso ter uma área, né, que faça a cobrança. Então acho que uma questão final para a gente ter essa maturidade de conseguir limpar o backlog, ter esse senso crítico, amplie mesmo a visão. Eu acho que um profissional de experiência do cliente, ele tem que conhecer a empresa inteira. Perfeito. Basicamente. Então é muito legal, a experiência é bacana, você consegue gerar ali do cliente para fora, bacana, mas conheça muito a empresa que você está trabalhando. Aproveite aí os hangouts, eu não sei se existe aí na sua empresa, né, um momento em que alguém fala sobre os resultados da empresa, como é que está andando, não sei se isso tem, né, tanta flexibilidade, tem empresas que não divulgam tantos resultados até internamente, mas aproveite esse momento para entender onde é que o negócio está andando, para onde é que ele vai, para onde que tem que correr, mais custa, mais receita, menos cliente, mais retenção, e eu acho que isso traz esse senso crítico de você priorizar também melhor, porque a gente sabe que priorização é uma coisa da empresa inteira e é difícil sentar num fórum de 40 pessoas para priorizar, você vai ter que priorizar no micro. Sim. Então acho que o recado final, resumindo, é esse, assim, cara, não tenha medo de explorar muita coisa, independente se você vai trabalhar com isso ou não. Mas eu vou mudar minha carreira se eu ficar lá 6 meses ajudando. Eu acho que só tem a ganhar para ter esse senso crítico, para fazer o que a gente talvez comentou aqui, né? Se for relevante, obviamente, para a pessoa, né? Perfeito. Muito obrigada mais uma vez. Insights riquíssimos. Parabéns mais uma vez pela trajetória. Obrigado. Trabalhar pelo cliente é trabalhar por paixão. Total. E você tem isso no seu propósito de profissão, de pessoa, o brilho no olhar é impagável, é para sentir, pessoal. Quem está assistindo, quem está ouvindo, a gente já deixa o relato, mas quem está assistindo no YouTube, dá nítido aqui a paixão sua por clientes. Parabéns mais uma vez, muito obrigada por participar aqui do podcast conosco. Agradeço demais pelo convite, pessoal. Até logo. Até logo. Pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Comitê de Clientes. Mais uma vez, eu convido você a seguir os nossos canais, podcast no YouTube e no Spotify também, e seguir os nossos canais do Portal Customer, também seguir o nosso portal de vagas, Customer Vagas. Acompanhe, temos muitas novidades pela frente, e também o nosso patrocinador aqui da temporada especial, o Grupo Unite. Nós vamos deixar aqui o link do nosso patrocinador, um call center diferentão com 20 anos de experiência, para você transformar o atendimento com excelência da sua empresa. Vamos juntos? Fiquem ligados, daqui a pouquinho mais um episódio para você. Comitê de Clientes, uma produção do Portal Customer. Oferecimento customercentric.com.br. Especialista em criar experiências incríveis.